Fala galera, beleza com vocês? Toyd na área aqui, ó, te convidando para assistir o Rei Leão, que pode ser cobrado no Enem. Ou seja, uma análise geográfica e uma análise biológica sobre esse filme que marcou a minha adolescência. O filme O Rei Leão. Exatamente. Mas antes de eu falar aí acerca dos conceitos biológicos ou ecológicos, eu gostaria de convidar aí o meu grande amigo, o professor Osvaldo, professor de Geografia, que tem um canal chamado UpGeo e Atualidades, para comentar um pouco sobre a parte climática, a parte geofísica existente num bioma lá da África, conhecida por savana africana. Osvaldão, é com você. Vai aí. Toyd, muito obrigado pela apresentação. Falar da África para mim é muito especial. Você é prova viva disso. Eu fiz uma série sobre África lá no meu canal, né? O UpGeo e Atualidades. Até gostaria que essas aulas ficassem, essa playlist ficassem aqui na descrição do vídeo. Pode ser? Vamos falar um pouquinho sobre a geofísica das savanas, mais precisamente lá no continente africano. Bora lá? Toyd, antes de eu falar das savanas africanas, é importante falar para o nosso aluno aqui o conceito de savana. A savana é uma região plana cuja vegetação predominante são as plantas gramíneas, com árvores esparsas e arbustos isolados ou de pequenos grupos. Agora que nós já conhecemos o conceito de savana, podemos entrar nas savanas africanas. E, a partir desse conceito, é importante salientar que as savanas africanas são um exemplo clássico da savana, tá? A mais famosa dessas savanas africanas é a de Serengeti, que fica localizado no Vale do Rift, que está entre o norte da Tanzânia e o sudoeste do Quênia. A savana africana ela é composta por grandes extensões de terra no seu próprio continente, com a vegetação da savana temperada herbácea, formada por capões de arbustos e árvores menores. Essa savana ela tem um clima particular, devido às secas que são muito prolongadas, que podem ter até 9 e 10 meses durante um ano. E também tem elevadas temperaturas, além de uma umidade de ar desértica. Quando chega a estação das chuvas, devido às suas características, o crescimento dessa vegetação é muito acelerado. Mas nessas savanas existem as manadas de herbívoros pastejadores, que um exemplo deles é a zebra, né? E eles têm importante influência sobre essa vegetação, que vão beneficiar as gramíneas e vão impedir a regeneração das árvores. E quando essas chuvas elas são cessadas, a vegetação rasteira vai secar com a mesma rapidez do seu crescimento e vai fornecer uma palha de combustão muito fácil. E acaba também favorecendo a ocorrência de incêndios espontâneos ou também pela ação humana, que nós conhecemos mais aí como queimadas. A savana africana ela aparece na região fronteiriça entre a floresta mais densa e o deserto nos trópicos, ocupando uma faixa bastante grande do continente africano, desde leste a oeste, do Sudão aos Grandes Lagos. Tá? A fauna da savana africana ela é composta por mamíferos herbívoros de grande porte, como o búfalo, por exemplo, a girafa também, os mamíferos herbívoros, conforme citei anteriormente, a zebra, os antílopes também, os mamíferos felinos, que também são predadores, como o leão, que é citado no filme Rei Leão, o leopardo e o guepardo, os mamíferos canídeos, como o mabeco e o chacal, e também de aves, como o falcão, a águia, o abutre e também o avestruz. Caramba, Osvaldo! Muito obrigado por participar aqui desse vídeo aqui interdisciplinar, falando sobre um filme chamado O Rei Leão. Rei Leão que mexe desde as crianças até os adultos, galera. Bom, o filme O Rei Leão se passa no continente africano, numa região chamada Savana Africana. Savana é um bioma muito importante da África, um bioma que sofre uma questão climatológica aí de seca e chuva. Tudo bem ou não? Nesta região da África existe uma biodiversidade significativamente grande, constituída de uma fauna bem diversificada e uma flora também. Apesar que temos o costume de achar que existem apenas e tão somente gramíneas nessa região da África. Bom, mas vamos falar da fauna, que é o que interessa. Bom, em relação à fauna nós temos leões, zebras, hipopótamos, crocodilos, gnus, hienas, abutres, javalis, suricatos e assim vai. E quando a gente fala dos conceitos ecológicos, é sempre bom saber o que é espécie, população, comunidade e ecossistema. Tudo bem? Espécie, galera!
São seres, indivíduos, portanto, que apresentam uma mesma constituição genômica, ok? Que estão aí, ó, numa mesma área. Apresentam-se semelhanças morfológicas entre eles, ou anatômicas entre eles. E o mais importante, apresentando a chamada intrafertilidade. Pois é, intrafertilidade. Capazes de cruzarem-se e deixarem descendentes férteis, ok? Um leão não vai cruzar necessariamente com a tigresa. E se assim ocorrer, como já aconteceu em situações de cativeiro, nós teremos um animal híbrido, estéril, comprovando que o leão e a tigresa não pertencem à mesma espécie. Esse animal é conhecido por Liger. Ele é o híbrido do leão com a tigresa. Tudo bem? Agora, se eu reúno indivíduos da mesma espécie, numa mesma área geográfica e no mesmo tempo cronológico, eu tenho a chamada população. E é evidente que você que assistiu o filme sabe que existem diversas populações faunísticas daquela região. Populações de leões que se destacam, as populações de hienas também, as populações de gnus também, as populações de suricatos também, as populações de zebras também e por aí vai. Essas populações acabam se reunindo, ou seja, diversas populações, portanto, de espécies diferentes, formam a chamada comunidade ou biocenose, que são basicamente os seres vivos que vivem numa determinada área geográfica e no mesmo tempo cronológico. A savana africana abriga uma comunidade biológica gigantesca. Esses seres vivos vão conviver através das relações ecológicas. Um outro tema importante e super cobrado no Enem. As relações ecológicas são positivas e negativas, harmônicas e desarmônicas. Existe um caso muito comum de relação ecológica por lá, que é o chamado predatismo, onde existe a relação de presa e predador. O livro de biologia Sônia Lopes, ela aborda uma diferença muito marcante entre presa e predador. Exemplo, entre presa e predador, geralmente, quem tem porte físico maior? O predador, geralmente. Entre presa e predador, quem tem longevidade, ou seja, quem vive mais? Predador, pois as presas são mortas ainda no estágio juvenil, né? Se é assim que eu posso dizer. Agora, quem precisa deixar descendentes em número maior? As presas, não o predador. E falando em deixar presas em número maior e em número menor, é interessante entender que no caso dos leões, nós temos o macho alfa. O macho alfa contém um harém de fêmeas. Esse macho alfa conquistou esse posto através de uma luta, uma batalha chamada de competição intraespecífica. A competição ela pode ser entre seres da mesma espécie, que é o que eu acabei de citar agora, entre leões, no caso do território, ou por conta das fêmeas. É uma competição intraespecífica. E existem as competições interespecíficas entre espécies diferentes, o que acontece com leões e hienas. E sendo a competição uma relação ecológica desarmônica, negativa para ambas as espécies, em hipótese alguma, as hienas podem se juntar com leões. Independente, isso não pode acontecer. Hienas e leões não podem conviver, eles competem entre si. Então nós já vimos aqui duas relações ecológicas importantíssimas, o predatismo e a competição, que são ambas relações negativas. Uma outra relação que acontece, harmônica, é chamada de protocooperação. Determinadas aves pousam na região dorsal de gnus, de tal forma que come os carrapatos da pele do couro do gnu, livrando os gnus desse parasita conhecido por carrapato, e esse pássaro sai alimentado. É uma relação onde ambos são beneficiados, porém sem a obrigatoriedade. Os gnus continuariam sobrevivendo, mesmo sem a presença dessas aves comedoras de carrapatos. E aqui nós temos uma outra relação ecológica, a relação chamada parasitismo, entre carrapatos e os gnus. Tudo bem? Perceberam como o filme Rei Leão ele é recheado de informações ecológicas, informações essas irrelevantes que podem cair na sua prova do Enem. E é por isso que eu peço que você agora, se você gostou desse vídeo,
deixa o seu like, se inscreva nesse canal, é muito importante. Se você não assistiu o filme Rei Leão, vá lá assistir. Eu estou me contendo aqui para não soltar os spoilers acerca do filme, afinal de contas é importante você ir lá assistir e depois voltar aqui e assistir novamente esse vídeo e relacionar com a prova que pode cair do Enem. Então eu quero deixar aqui um grande abraço, um grande beijo a você, um grande abraço ao professor Osvaldo e repetindo para vocês conhecerem o trabalho dele, professor Osvaldo do canal UpGel e Atualidades. Tchau, galera! Toide, muito obrigado pela oportunidade de ter participado dessa aula com você. Você não sabe a importância que é, para mim, no caso aqui, participar dessa aula, tá? Quero deixar uma mensagem para os alunos do canal Pergunta pro Toide. Seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. Brincadeira, pessoal. Ainda bem que eu sou professor, eu não sou cantor. Já pensou que coisa horrível? Obrigado, Toide. Um abração daqui do litoral do estado de São Paulo. E o UpGel está sempre à disposição para participar dessas aulas com vocês. Um abraço. Tchau, tchau, alunos. Tchau, tchau, Toide.